Então, tô aqui na Comic Con Floripa com alguma das lendas dos quadrinhos nacionais. Nossa, eu não sei, as energias aqui, elas estão quase explodindo, assim, de quanto poder que esses caras têm. Já que somos lendas, são energias geriátricas. Fale por você. Fale por você. Fale por você. Pra burro. Então, gente, JP Martins, uma lenda dos quadrinhos. Provavelmente tu já viu o nome JP em diversos quadrinhos, inclusive, né, super-heróis. Mário Luiz Barroso, um tradutor mega conhecido. Sidney Guzman, jornalista, Universo HQ, o maior site de quadrinhos do Brasil. Então acho que a gente pode... Eu estou num momento muito feliz porque a gente pode fazer um estudo profundo. Gente, olha só, uma pergunta simples. Quadrinho de super-herói hoje em dia, vocês que trabalham com quadrinhos de super-heróis há muito tempo, é ruim? Quem quer começar? Olha que pergunta. Depende, se você quer fazer a teoria do boas e más notícias, aí Não, a gente pergunta pro Vini se ele quer boas e más notícias. Eu só traduzo coisas que eu gosto. Então, os quadrinhos de super-herói que eu estou lendo hoje, traduzindo, são muito bons. É mais liso que um bago ensaboado. Pelo amor de Deus, velho. Quer citar algum exemplo, JP? O que eu tenho gostado muito ultimamente são os dois Capitães Américas do Nick Spencer. Considero as melhores histórias políticas de super-herói de todos os tempos. Tá até tentando fazer eu ler, cara. Eu quero que ele leia, ele não lê. Uma sintonia muito grande com o momento político que no mundo, principalmente nos Estados Unidos, o tempo todo tem um tema muito legal, sempre trabalha bem, a história não perde o ritmo, consegue ser uma história de ação, consegue ser uma história de super-herói, mas realmente eu estou pensando coisas muito, muito legais. A maioria não tem me agradado, não traz apelo para mim, tem muita coisa que eu não consigo ler, essas reformulações todas. Eu vou com o Jota assim, acho exagero, a gente fala, puta, o quadrinho do super-herói acabou. Não acabou, não vai acabar, só que assim... Mas tá passando por um mau exato, momento. tá passando por um mau momento, só que sempre nesses maus momentos a gente tem algumas coisas que se você vai pensar, tem o Tom King, tem o Visão, que você falou, tem o Senhor Milagre, teve o Gavião Arqueiro um pouco atrás, eu vou te dar duas óticas. Eu como leitor, acho um saco, né? Que só tenha 1, 2, 3, 4 quadrinhos, sendo que se eu tomar as revistas mensais aqui, em que eles aparecem no Brasil, eles estão em, sei lá, é uma história legal para 3 ou 4 ruins. Como editor, a editora está certa, porque, claro, se eu tenho 5 títulos bacanas, eu vou jogar os 5 títulos nas 5 revistas para ver se eu puxo a venda para ler os outros quadrinhos ruins. É cruel do lado editorial, a gente não tem as revistas individuais dos personagens, a gente não tem online, mas o nível dos quadrinhos super-heróis, infelizmente, caiu bastante. Separar o joio do trigo anda difícil, porque só que, tanto que a gente vê hoje o mercado recheado de encadernados de sagas clássicas, cara. É verdade. Saga clássica em cima de saga clássica, uma atrás da outra, completa a sua coleção. Só que um detalhe, né? Agora a saga, aquelas coleções de encadernados, começaram a encadernar bostas também. Começou com um monte de coisa bacana, e caramba, agora tem um monte de coisa ruim já chegando. É um momento de transição, só que a gente pode até discutir isso mais pra frente. Você manter tantos títulos, DC com 52, a Marvel com sei mais quantos, vamos falar em 100 títulos mensais, vai. Você manter um nível de qualidade em todos, num negócio que é para ser mainstream, que é para ser uma leitura agradável e rápida, e que é produzido numa pauleira assustadora, não é fácil. Bom, cabe a minha resposta, né? Eu acho que continua tudo igual. Eu acho que sempre teve coisas espetaculares e sempre teve muito lixo. Eu, na minha época, já editei muito lixo e editei muitas coisas boas também. O que eu acho que a gente está tendo mais acesso. Na minha época, a gente tinha 5 revistas da Marvel e 4 da DC Comics. Se você colocar uma média de 3 personagens por revista, então você tinha o quê? 15 personagens da Marvel e 12 da DC Comics. Hoje a gente tem mais acesso. Então a gente tem mais acesso a coisas alternativas. A coisa de qualidade sempre vai ter, porque nenhum editor vai deixar de publicar material de qualidade, mas você vai ter acesso ao que é considerado ruim ou lixo e assim por diante. Então eu acho que continua tudo igual. Eu acho que não tem diferença.
Eu lembro de muita coisa ruim, e coisa ruim dos anos 30, 40, 50, porque eu traduzi muitos clássicos também. Então eu acho que nada mudou. O que mudou foi a qualidade técnica de impressão, etc. Eu acho que a gente tem excelentes escritores, mas a gente tem escritores sofríveis também. Mário, eu acho que mudou. Eu acho que mudou. Sempre teve a fase ruim, teve, só que tinha mais qualidade, tinha mais quadrinho bom, tinha muita porcaria. Mas, por exemplo, a gente pegava nas revistas, você tinha 2 das 4 HQs eram legais. Hoje, às vezes não tem uma. Esse é o ponto. Não é pela acho que quantidade também? Exato, acho que é a quantidade. Mas tinha muito mais controle editorial, Isso, e muito e menos menos títulos. mudanças, menos títulos, menos gente querendo refazer tudo ao Isso. mesmo tempo, de novo, mais mudanças e renovações, reboots. Sim. Isso eu acho que inferniza a vida de qualquer leitor. Eu Para acho conseguir que- leitor novos Eu acho que cada vez mais difícil. você tocou no No ponto ponto certo. Reboot. Para de relançar. Para de relançar. Chega. A gente tem a certeza que a cada 5 anos tá relançando material. Para com isso. Mas, cara, é uma estratégia que eles tentam usar para atrair o público do cinema. E assim, vai atrair novos leitores. Só que, cara, lá nos Estados Unidos já teve até... sai um filme, na primeira semana os quadrinhos daquele filme vão bombar e depois eles vão cair, porque o cara não tem a cultura da cronologia, o cara não sabe o tanto de coisas que já mudaram, o cara compra os Vingadores, a equipe não é a mesma que está no cinema, é uma loucura, cara, o cara que nunca leu o quadrinho. Nós não, a gente já está acostumado, sabe como é que é e tal, mas pro leitor que é um novo leitor, no primeiro momento poucos ficam. Na verdade, eles querem atender um público que é do cinema e que não vai ficar nos quadrinhos, isso. não vai conseguir agradar esse público, e desagrada o público que sempre assistiu o novelão em trocentos capítulos dos quadrinhos. É um público pequeno, mas é um público fiel, eles têm que garantir esse público, mas o que esse público lê eu considero tóxico, a grande maioria dos gibis. Então você tem que fazer isso, tem que pensar, mas para fazer isso com a quantidade de gibis, com a disponibilidade de títulos, é bastante difícil. E Vinícius, tem uma coisa interessante para gente citar. Por exemplo, aquilo que eu falei de espalhar um título bom em cada... Veja, a Panini optou por lançar o Visão de cara no encadernado e capa dura. Nem soltou na mensal, vai soltar de cara no capa dura, porque foi, porra, já vai garantir uma venda grande ali do que fazer todo o processo que usualmente era feito. Qual solução vocês veem para essa questão de esgotamento criativo? Vocês acham que o grande esquema seria, por exemplo, adotar um modelo europeu de tu fazer ou graphic novels ou séries, como por exemplo, agora esse personagem vai durar da 1 a 6, fechou, novo escritor. Ou vocês acham que dá para abandonar, por exemplo, uma coisa como a cronologia, dá para jogar fora e tentar contar novas histórias? Olha, o meu sonho era que, eu sempre falei, não, se não tivesse cronologia, acho que ia sair tanta história boa, mas tanta história boa, só que é impossível. O mercado europeu é o seguinte, eu tenho, sei lá, o Asterix, só que o Asterix não vai encontrar com o Tintin, ele não vai encontrar com o Escorpião, ele não vai encontrar com o Corto Maltese, e o Asterix tem dono. René Goscinny, Alberto Deso. Eles são, mas é publicado pela editora, tá ok, mas ele tem dono. Enquanto no mercado americano, cara, o dono do Superman é a DC. Durante 6 meses, o cara vai ser escrito pelo Jota. Durante 12 vai ser pelo Mário. Assim, e aí aquele negócio, é a mesma coisa na Graphic MSP. O cara vai trabalhar para mim durante um período. Então, não tem... Você pode fazer um grande arco. Aí, acabou meu contrato, eu vou para outro. E aí? Vai mudar, a qualidade vai decair. E eles não vão abrir mão, gente, porque são marcas mundialmente famosas, poderosíssimas. O Thor, o Hulk, o Superman, o Batman, eles são propriedades intelectuais que rendem muito dinheiro. E o que a gente tem que lembrar é que isso é um chute, um achômetro, que talvez de onde venha menos dinheiro seja os quadrinhos. Sabe, eu fico pensando que cronologia caiu faz muito tempo. Mais ou menos, né? Eu não acho tão mais ou menos, não. Por exemplo, na DC Comics, ela foi jogada no lixo. Então, mas quando reinicia, volta. Reinicia, volta a manter a cronologia, mas se você imaginar, nos últimos 15 anos na Marvel, cada vez que entra um novo editor, ou cada vez que entra um novo grande autor, ele praticamente reconta a história e os personagens. Porque os Vingadores do Bendis não são os mesmos Vingadores de antes, de outras fases. E assim, o autor, o roteirista, o editor, ele escolhe o que ele vai pensar da antiga cronologia. Então, acho que esse apego à cronologia que nós tínhamos até meados dos anos 80, 90, já desapareceu. Mas acho que as majors não deixam, Jota. Eles não conseguem fazer algo tão
tão fora da cronologia, que não tenha nenhuma ligação? Acho que a solução, se você se autocitou com relação a MSP, vai trabalhar para você, são bons editores que fiquem por um bom tempo e tenham um controle de contra-regras, vamos dizer assim, que eles realmente consigam controlar os personagens de uma forma que eles consigam interagir e que os autores, roteiristas, etc., escrevam boas histórias. Mas, assim, o bom editor é selecionar não só o bom artista, o bom autor, mas saber dizer para esse bom autor, se você é um bom autor, mas você não está me trazendo uma boa história, saber devolver uma história também. Mas de novo, Mário, aí porque lá fora a estrela tem muito mais peso que o editor. Exato. O editor é um coitado. Mas assim, e aí entra o negócio, cara. Tem o que eu falei, o tempo de produção é uma engrenagem que está rolando e está nas costas do cara. O cara não vai ter. O quadrinho europeu, o cara lança um álbum de 56 páginas a cada 2 anos e meio. E ele é pago para fazer isso. O mercado americano tem que entregar 23 páginas de quadrinho todo mês. Mas você tem quem compre. Exatamente. Agora, você falou em esgotamento, Vinícius. Eu não acho que há esgotamento, não. Eu não acho que há. Eu acho que são decisões comerciais erradas, decisões editoriais de alto nível equivocadas que atrapalham muito o desempenho dos personagens. Agora, o que você tem de gente boa escrevendo, tem muita gente. mas se não der uma plataforma decente, estável para esses caras produzirem o material, vai sair muita porcaria. Mas eu concordo com o Mário, sempre saiu mesmo. É verdade. E eu acho que não há como escapar disso. O que acontece, para mim, o mais incômodo é que a linguagem dos super-heróis, né, o mundo dos super-heróis está cada vez menos acessível para o leitor que não é especializado, que não passa o dia lendo isso, acompanhando todas as séries. Isso eu acho problemático. Eu fico preocupado com a extinção da cronologia como leitor, como colecionador, na verdade. Porque às vezes eu penso assim, ok, vamos apagar a cronologia dos X-Men, que está muito difícil de acompanhar. Tá, mas aí aquele novo Wolverine que vai vir, que ele não é de uma nova cronologia completamente zerada, esse cara não teve os ossos de adamantium removidos pelo Magneto. Esse cara não foi o mesmo cara que lá na saga da Fênix subiu, tava no teto e caiu em cima e matou todo mundo. Eu nem conheço esse novo cara. Não necessariamente. Ele pode ser. Ele pode ter os ossos de adamantium, ele pode ter... se você contar histórias fechadas dele... E basta você ignorar que ele teve os adamantes, o adamante arrancado dos ossos pelo Magneto. Quantos caras você acha que vão começar a ler o X-Men agora que sabem que ele já teve o adamante arrancado dos ossos? Pouquíssimos. Posso melhorar? Vai. Quantos caras começaram a ler X-Men nos últimos 10 anos que sabem que ele foi... Sem ler encadernados, vintage, etc. O cara acompanhou só mensal. Se ele não viu alguma referência, ele não sabe. E os autores mesmo não costumam fazer referência a isso. Sim. Aquela fase tenebrosa que ele ficou com um focinho, lembra? Da Era da Fofoca? Jesus! Nossa Senhora! Então, Jesus de bicicleta. É isso que eu digo. Meu Deus. O conceito de... A cronologia caiu faz muito tempo. É isso. Então, o lance, William, acho que podia funcionar por temporada, saca? Mas assim... Os X-Men do Grant Morrison são uma coisa absolutamente fechada. Eu não consigo encaixar na cronologia dos X-Men. E o mais legal nessa história, né, Jota, assim, é pensar exatamente, dá pra tirar a cronologia? A cronologia não é algo tão é um eterno. Charme. Não é algo tão que desde o começo dos super-heróis tinha. Não, o Superman e o Batman demoraram demoraram pra ser... Opa! É nos anos 70, 80 que começa a ter os crossovers, né? Sim. A Marvel tinha um título chamado Marvel Team Up, né? Que era pra... E tinha o Marvel 2-in-1, que era do E aí tem também. o Old Finance, com o Batman e o Superman, que eles viviam só histórias ali. E que quando eles estavam em histórias nas próprias revistas, não eram sentadas as histórias. Não, e cá entre nós também tem um detalhe, assim, a cronologia chega a ser um charme. Se você for bem trabalhada, ela é um charme. Ela vai diferenciar os quadrinhos de super-heróis de N outros gêneros de quadrinhos que a gente tem. As coisas não ser necessariamente intrinsecamente boas ou más. Sim, claro. Elas precisam ser bem trabalhadas. Posso dar um exemplo de cronologia bem trabalhada? O universo Marvel do cinema. A Marvel colocou cronologia no cinema bem trabalhada, com alguns problemas para mim. Um ou outro filme para mim está fora da cronologia. O Thor, por exemplo, ele está fora da cronologia para mim. Mas assim, eles criaram uma cronologia e chegaram num ponto de agora com Vingadores da Guerra Infinita. Eu fiz uma pergunta para um amigo jornalista de cinema, Roberto Sadowski. E se a pessoa quiser começar a ver o universo da Marvel pelos Vingadores da Guerra Infinita, ela consegue? A resposta é não. É não.
ela não vai entender. Eles apostaram, fizemos uma cronologia e vai fechar no próximo filme. Tem mais um detalhe, ela é entrelaçada com as séries de TV, tanto da Netflix, Sim. quanto com os agentes da S.H.I.E.L.D. que passam em canais abertos. E só que aí o pessoal pode perguntar, Vini, mas por que deu certo? Gente, é um filme a cada 6 meses. Sim, exato. Não são 40 quadrinhos todos os meses. E o cara não tem um mês pra fazer o filme. Exatamente. É isso aí. E tem muita gente checando, Isso aí. rechecando, voltando. Então agora a gente vai procurar os amigos tradutores aqui de longa data puderem colocar a legenda, vamos fazer uma legenda nesse vídeo e mandar pra Marvel em inglês, Não. pra que eles entendam Não. como devem fazer. Eu posso cortar? Eu achei que ia ser falta de Ele educação pensou que era mesmo, sério. fazer essa piada. Eu ia fazer. O JP consegue resumir tudo que a gente dá falou em pra- apenas duas dá uma palavras. Dá pra tirar um enxugadinha. monte de coisa Dá uma que o enxugadinha. Sidão falou, a gente Dá uma pode tirar. enxugadinha. Gente, muito obrigado, tá, por esse papo. Acho que foi Obrigado pelo simplesmente convite. sensacional. Valeu. Sucesso sempre aos dois quadrinhos. Valeu. Tchau, gente. Tchau.